Rapaziada, bora ver essa situação? Marcos Leonardo no Mengão e volta da torcida Jovem Flá ao Maracanã e esse oba-oba que pode prejudicar o time. E não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Ajuda nós aí a pagar a pensão dos barrigudinhos. Mas antes de qualquer coisa, calma aí. Você ainda não se inscreveu no canal? Cara, ajuda a gente. Se inscreve no canal. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento. Todos os dias passam aqui pelo canal 30 mil pessoas que não são inscritas no canal. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Gonzalo Plata, que ontem, final da tarde, ali início da noite, foi confirmada a convocação do atacante do Flamengo para a seleção equatoriana. Jorge Carrascal também foi convocado para a seleção colombiana. A seleção uruguaia ainda não fez a sua convocação oficial, mas a gente já sabe que o De La Cruz vai ficar de fora da lista do técnico Marcelo El Loco Bielsa. Ele mesmo disse que o De La Cruz precisava jogar mais jogos para que ele voltasse aí à seleção uruguaia. E na seleção brasileira, ontem também, o Samuel Lino foi chamado para integrar ali a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Bom, falar do jogo de hoje porque o Flamengo deve ter uma mudança principalmente no meio-campo. Há uma dúvida sobre Jorginho e Saul, se vão a campo os dois ou se vai a campo só um, ou se não vai a campo nenhum dos dois. O técnico Felipe Luiz, ele também pode colocar ali uma dupla diferente, né? Ele pode colocar, quem sabe, o Alan e o De La Cruz, já que ele tem o De La Cruz à disposição. Provável time do Flamengo, quando eu digo provável, porque o técnico Felipe Luiz, ele tem conseguido driblar o X9, não tem mais vazado a escalação. Óbvio que a gente fala provável baseado nas outras escalações e naquilo que a gente entende que para o Felipe Luiz é o time. Rossi no gol, Varela na lateral direita, aí vem Léo Pereira e Léo Ortiz, a dupla de zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. O próprio Felipe Luiz disse que no meio da semana, no final da semana passada, o Ayrton, na segunda-feira, né, quando o Flamengo jogou, o Ayrton Lucas seria o titular, porém ele teve um problema pessoal. Aí você tem a questão do meio-campo. Não sabe se ele vem com Jorginho e Saul, só com Jorginho ou só com Saul, mas ele tem a opção também de vir com Alan e De La Cruz. Na frente, Arrascaeta, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro, ou Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Vai depender ali de como vai querer o ataque o técnico Felipe Luiz. Esse é o provável time do Flamengo para o jogo de hoje contra o Grêmio. Obviamente que o Grêmio vai vir muito fechado, obviamente que o Grêmio vai vir muito retrancado. É a maneira do técnico Mano Menezes jogar já há muito tempo. É a maneira do técnico Mano Menezes se comportar há muito tempo. Deve vir hoje aí mais fechado possível. Vale lembrar que o Grêmio vai ter a possibilidade de estrear o Arthur, que já teve o nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Bom, vamos mudar o assunto. Deixa eu falar sobre Lohan e Matheus Gonçalves, que ambos os jogadores foram aprovados nos exames médicos. O Lohan pelo Pisa da Itália e o Matheus Gonçalves pelo Al-Ahly da Arábia Saudita. Os dois jogadores passaram por exames médicos no final da semana, ali entre sexta e sábado, e os dois foram aprovados e já assinaram um contrato e já foram até oficialmente anunciados pelas suas respectivas novas equipes. Agora falta só o Vitor Hugo, que deve viajar hoje para Santos para se apresentar ao Peixe, após aí fazer também exames e ter o seu novo contrato formalizado. Bom, vamos falar agora de excelente notícia para o Flamengo, antes de eu falar da situação do Marcos Leonardo, é que na partida de hoje nós vamos ter uma volta que está sendo esperada, há muitos anos, que é a volta da torcida jovem do Flamengo. Aí eu vou dizer uma coisa, voltou a torcida do Botafogo, a Fúria, voltou a força do Vasco, voltou a Yang do Fluminense, voltou a raça e faltava voltar a jovem. Faltava o retorno da torcida jovem do Flamengo. E um trabalho incessante da diretoria da torcida jovem em conjunto com a diretoria do Flamengo. Eu tenho visto muitos componentes de torcida organizadas também agradecer
ao presidente BAP, porque o Flamengo ajudou na volta das duas torcidas, tanto da raça como da jovem. Então, um trabalho incansável aí de muitas mãos. Tá de volta hoje, vai voltar hoje oficialmente a torcida jovem do Flamengo, e é claro que nós vamos estar lá na cobertura da caminhada, assim como a gente cobriu a cobertura da caminhada da raça, nós também vamos cobrir a cobertura da caminhada, vamos fazer, né, a cobertura da caminhada da torcida jovem. Você vai poder acompanhar tudo com a gente ao vivo na Flazoeiro TV. Então, uma excelente notícia para o Flamengo, porque não é só uma ajuda na arquibancada, é um reforço a mais. A gente viu a diferença que fez quando a raça voltou, e agora vai ficar ainda melhor a arquibancada completa, com a Império, a Raça, a Jovem, a Flamanguaça, a Urubuzada e a Nação 12. Todas as torcidas organizadas ali no setor norte. No setor sul também tem o pessoal da Falange que fica por lá, o pessoal da Nova Geração, tem outras torcidas organizadas que também ficam ali no setor sul apoiando o Mengão. O negócio é esse, é apoiar, é cantar os 90 minutos, é colocar o time pra cima, é fazer o Maracanã se tornar realmente um lugar ruim para os adversários. Muito barulho, muita coisa. Isso que é importante. Então, a torcida jovem tá de volta e pro Flamengo isso é excelente. Agora, Flazoeiro, o Flamengo vai aproveitar essas próximas 48 horas para correr contra o tempo e contratar Marcos Leonardo. Eu vi a Raíssa, que tem muito conhecimento lá no Al Hilal, falando sobre esse assunto. Gente, o negócio é o seguinte, o Al Hilal, ele colocou o Marcos Leonardo numa prateleira de jogador negociável. Ou seja, eles aceitam negociar o jogador. Porém, o Al Hilal não precisa de dinheiro. Eles não precisam de dinheiro. Os caras têm dinheiro, assim, suficiente. Os caras têm muito dinheiro. E o que acontece, gente, é o seguinte. Eles pagaram, se eu não me engano, algo em torno de 34, 38, sei lá, milhões de euros no Marcos Leonardo. Não foi uma contratação barata. E eles, para vender o jogador, eles esperam recuperar ou o total desse valor ou boa parte desse valor. E para o Flamengo, nesse momento, pagar aí 40 milhões de euros, 35, 36 milhões de euros em uma contratação, fica muito apertado, porque já pagou no Samuel Lino, já pagou no Carrascal, gastou bem assim, investiu bem na janela de transferência. Quando eu digo que investiu bem, se você comparar que o Jorginho chegou de graça, que o Saúl chegou de graça, o Emerson Royal a gente pagou 9 milhões. Então assim, o Flamengo conseguiu fazer uma boa janela investindo bem, empregando bem o dinheiro. Só que o dinheiro não é infinito. Então eu acho que por ser tão pouco tempo, o Flamengo talvez não consiga contratar o Marcos Leonardo. É claro que essa especulação da contratação do atacante ganhou muita força após a fala do presidente BAP em dizer, olha, a janela não acabou na última sexta-feira, quando assinou a compra do terreno do gasômetro. Mas a janela não acabou, tem até dia 2 de setembro, depois da manhã, mas eu acho que a contratação específica do Marcos Leonardo para o Flamengo é difícil. É impossível? Não. A gente já viu de tudo acontecer no futebol e nada é impossível. Mas é muito difícil que o Flamengo consiga acertar a contratação do atacante do Al Hilal, não por questões do Al Hilal não querer negociar, porque o Al Hilal quer negociar, inclusive cogita até não inscrever ele lá na liga local. Mas eu acho que é difícil o Flamengo contratar o Marcos Leonardo por questão de dinheiro mesmo, porque os caras não precisam de dinheiro e por isso eles não fazem promoção, eles não barateiam. A não ser se nas próximas horas o Flamengo conseguir chegar a um acordo e quem sabe conseguir um empréstimo, mas também eu acho muito difícil que eles emprestem o jogador, como eu disse, para eles é melhor vender. E o Marcos Leonardo ainda tem mercado na Europa, é um jogador que é jovem, habilidoso, é um jogador bom de bola, então não seria tão difícil ele conseguir um mercado também na Europa. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, lembrar vocês que a partir de 1h30 da tarde hoje estaremos ao vivo já fazendo o nosso pré-jogo e a cobertura da caminhada da torcida jovem rumo ao Maracanã. É a volta da mais antiga torcida organizada do Flamengo,
uma das pioneiras aí, e nós estaremos lá com todo prazer, fazendo toda a cobertura ao vivo para vocês, beleza? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu! Bom, na minha opinião, pela grana que estão pedindo pelo Marcos Leonardo, o Flamengo consegue jogador melhor. Apesar do tempo ser curto, vai acabar não trazendo ninguém. Agora, dá uma pausa aí e se inscreve no canal, irmão. Dessa moral pro camarada aqui. Bora ver o Mauro César largando o aço agora pra cima da diretoria. Ô, Mauro, falando em Flamengo, quem tá olhando de camarote esse derby é justamente o Flamengo que vai encarar o Grêmio em casa. Tendência é que o Flamengo ganhe do Grêmio. E aí, vai que o Corinthians atrapalhe o Palmeiras no caminho, vai ficar mais... O Flamengo vai abrir vantagem. É um jogo acessível pro Flamengo. E também tem outra questão, a sua coluna de hoje, de que você escreveu, Mauro, sobre o melhor técnico do Brasil, já que estamos falando dos dois que estão disputando o título, Abel e Felipe Luiz. Então, a incredulidade do apresentador, cara, Kleber Machado, quando perguntaram ao Dodô, que é jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico. Ele falou que não, é o Felipe Luiz. E ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo, o Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada, os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, dos são 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década no futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o Campeonato Estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo. Na minha opinião, não é. E aquilo me chamou muita atenção. Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo. Começa pela essa coisa de ativação, de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. E do lado do Grêmio, né, se você estiver acompanhando a imprensa gaúcha, alguns influenciadores, alguns até são jornalistas que viraram influenciadores gremistas, né, parece que o Grêmio vai enfrentar assim, a seleção de todos os tempos e que já perdeu. Isso ajuda bastante o Mano vai montar um time defensivo. Então, acho que é um jogo que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Lógico, se o Flamengo jogar uma boa partida e tudo mais, é uma tendência de vitória, isso é inegável. Mas esse ambiente todo, se não for bem neutralizado, ele pode se tornar muito perigoso nesse jogo. Porque agora se criou a ideia de que o Flamengo vai massacrar todo mundo. Não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários. Embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 no Vitória, o Flamengo fez 2 em minutos e fechou 8-0, né? Então não foi algo irrelevante. E até a comparação com goleadas do passado, você pega a goleada do próprio Flamengo sobre o Fortaleza, 81, eu estava nesse jogo na geral do Maracanã, lembro muito bem, 8-0, aí tem os 10 do Corinthians contra o Tiradentes, os 9 do Vasco contra a Tunaluso. Eu estou falando aí de times, tirando Fortaleza, que na época também era muito inferior do que o Fortaleza é hoje, muito inferior, o Nunes fez 5 gols naquele jogo, são times que hoje não teriam nem série, ou seriam da Série E, se existisse a 5ª divisão no futebol brasileiro, ou algo parecido. O Vitória é o time da Série A, entendeu? Pontos corridos, que não caiu no ano passado, que empatou com o Botafogo no Rio, com o Palmeiras e o Cruzeiro jogando em casa, e conseguiu outros resultados com times que têm muito mais investimento, que têm muito mais jogadores, né? E o Flamengo fez 8-0. Isso não é irrelevante, mas não será a tônica, não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo o plano do técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre vai ser beirão da excelência, como foi na noite da segunda-feira. E o detalhe, foi um jogo em que foi possível trabalhar e jogar todo o tempo com muita intensidade, porque houve 5 dias de intervalo entre o jogo anterior e essa partida, e mais 6 entre a goleada do Vitória, sobre Vitória, e o jogo contra o Grêmio. E quando voltar a data FIFA, com a mudança do calendário da CBF, essa mudança bizarra, isso não vai mais acontecer. Então, evidentemente, você vai ter aí mudanças de time de um jogo para outro, a utilização mais ampla do elenco vai ser necessária. Durante determinados jogos, se conseguir
uma vantagem no placar, é provável que o time tire um pouco o pé para dosar energias, não vai jogar com a mesma intensidade tanto tempo. O calendário prejudica até o futebol no sentido da qualidade do jogo. Porque mesmo quando o time está vencendo, ele vai tirar o pé, ele vai administrar o resultado. Isso é tão comum, acontece desde sempre. Muito em função também dessa sobrecarga de jogos. E depois da data FIFA vai ter jogo terça, quarta ou quinta e jogo sábado ou domingo direto. Não vai acabar mais, exceto para os times que não estão em competição internacional e disputam, por exemplo, Copa do Brasil ou nada. Esses vão ter intervalo quando tiver rodadas de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, acho que foi um momento que não vai se repetir mais. Assim, esse período de vários dias e tudo mais. Isso deve impactar nas escalações, no aproveitamento dos jogadores, né, no revezamento dos atletas titulares e também no comportamento do time em campo. Eu queria fazer só um registro. Diga. Até pedi ao Mauro para explicar, que ele falou que viu essa goleada no Flamengo lá na Geral. Que ano que foi, Mauro? 81. Ele deve ter visto o Gerdau, que é o torcedor símbolo da Geral, vibrando demais. Quem não conhece a história desse Gerdau, é uma história maravilhosa. Que ele dava instrução pro time. Então ele ataca, chuta e tal. Se desse errado, eu falei, não segue o que eu falo, pô. E se desse certo, eu não falei, pô. Ele era um personagem mais interessante e mais conhecido, o Gerdau, o famoso Gerdau. Grande Geral. Como era espetacular, né? A Geral. Gerdau. Gerdau. Não, Gerdau da Geral. A Geral do Maracanã. Geral. Como era legal a Geral do Maracanã. Gerdau faleceu uns 2 ou 3 anos, inclusive. Ele era um dos personagens realmente mais legais do Maracanã, quando não existe mais. O Maracanã plural, né? O Maracanã do pobre, né? Esse ponto que o Mauro levantou na coluna dele é interessante, porque estamos numa disputa de Flamengo, Palmeiras ou outro. Quem é o melhor técnico do Brasil hoje? Mauro acha que é o Felipe Luiz. Eu tô com ele. Vocês? Eu só quero, antes de falar que eu também acho que é o Felipe Luiz, o momento que nós estamos vivendo mostra a decadência, o fim de linha para os técnicos mais veteranos. Caso do Cuca e do Mano Menezes. Ótimo ponto, né? A gente viu os dois aí no meio da semana. O Filipão nem vou falar, porque o Filipão agora deixou de ser técnico para ser gerente do Grêmio, né? Tá, mas ali na linha de frente e tal, são dois mais conceituados, veteranos, tiveram passagens por grandes times e tal. O momento do Felipe Luiz é muito melhor que o Abel. Assim, bem melhor no momento que hoje, como disse até o título do Mauro, o Felipe Luiz é melhor do que o Abel. Agora, o Felipe Luiz precisa ganhar muita coisa para ter o mesmo currículo que o Abel. Tá começando, né? Então, sim. Mas hoje o Felipe Luiz é melhor que o Abel.